Então, nos processos da programação neurolinguística, é por meio da linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, essa que você está falando, por meio das imagens e tal, e a não verbal, a sua fisiologia, é que define quem você é. Ou seja, com sua fisiologia, você pode mudar a sua química cerebral. Atenção, com sua fisiologia, você pode mudar a sua química cerebral. Se você, na sua linguagem verbal, você fala assim, ó, cara, eu vou resolver isso de qualquer forma. Faz isso agora. Pega uma informação, algo que seja muito importante para você e fala assim. Se você estiver sozinho, você fala isso sozinho. Depois você me fala aqui qual é o resultado, né? Fala assim, eu vou resolver isso agora. Eu vou resolver isso amanhã. Pega alguma coisa que você está para resolver e toma essa decisão agora. Agora. Faz esse sentimento assim, esse sentimento de um pouco de agressividade, mas não agressividade no sentido da raiva, mas sim em você trazer cortisol, trazer noradrenalina para esse processo. Você bate a mão assim, diz assim, amanhã eu resolvo isso. Custa o que custar, amanhã eu resolvo isso. Vai lá, faz essa fisiologia para você ver. E me diz aqui o que está acontecendo. Fala aí. Você tanto aqui que está aqui no Webinar Jan, traz determinação, perfeito. O que traz mais? Traz emoção, traz aquela coisa, gira o coração. Perfeito? Traz emoção. Então a parte linguística, ela é uma parte importantíssima, porque ela não lida somente com a parte de linguagem verbal não verbal, mas lida também com a parte prática do processo, né? Com a sua fisiologia, com a sua capacidade de decisão, com aquilo que realmente importa. Perfeito? Aquilo que realmente importa. Então, vamos lá. E por último, a programação. O que é a programação dentro desse processo? A programação está relacionada à forma como você sequencia as coisas, né? Como você sequencia ali as suas emoções, como você sequencia os seus pensamentos, como você sequencia a sua vida. Tudo que você sequencia automaticamente vão dar um novo sentido, né? E esse sequenciamento ele vai determinar nova forma de você aplicar o que tem que ser aplicado. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Conecta comigo aqui, ó. Por exemplo, conecta comigo aqui agora. Se você tá ali, ó, no batente, acordou de manhã cedo, tomou seu banho, tomou café e foi trabalhar. Apesar que hoje em dia o pessoal não tem saindo de casa para ir trabalhar. Mas vamos imaginar que você está saindo de casa para ir trabalhar. Aí, no segundo dia, você faz o seguinte, você primeiro toma café, depois você toma banho e vai trabalhar. Você fez as mesmas coisas, só que o sequenciamento foi diferente, não foi não? Você imaginou se você saísse, fosse trabalhar e depois chegasse lá no trabalho e tomasse café? Ou, desculpa, você saiu, aí levantou, tomou banho, foi trabalhar e tomasse café só no trabalho. Para cada um desses processos, o comportamento foi completamente diferente, mas o sequenciamento desses comportamentos foi único. Foi único. Então, o sequenciamento define o resultado. Perfeito? Então, para a PNL, não é só os comportamentos isolados que a gente analisa. A gente analisa também o sequenciamento desse processo. Quanto mais sequenciado for a estrutura, melhor. Melhor dentro desse processo. Talvez o problema não seja os comportamentos que você está dando, talvez seja o sequenciamento desses comportamentos. Já pensou sobre isso? Vou dar um exemplo. O cara chega em casa todo dia com uma pizza e 2 litros de Coca-Cola. Pede uma pizza e 2 litros de Coca-Cola. Aí ele percebe que ele faz isso quando ele chega em casa, senta no sofá, liga a TV. Aí ele pega a pizza, aí lembra da pizza, coloca a pizza no forno micro-ondas, pega aquele 2 litrão de Coca-Cola e vai beber a Coca-Cola. Se por algum instante essa pessoa que faz isso, ela fizesse uma sequência diferente, ela teria um resultado completamente diferente. Vamos imaginar o momento em que ela, no lugar de ir para o sofá, assistir televisão, ela fosse ler um livro.
No momento que ela vai ler o livro, ela muda o sequenciamento interno, ou seja, aquele programa que está rodando automático mudou. Mudando isso, a atitude dele em relação àquele processo especificamente muda completamente. Aí ele começa a dessensibilizar. Então, na programação neurolinguística, a gente trabalha muito com esses rituais, essa rotina, esse sequenciamento de hábitos que pode estar te levando àqueles resultados que você não deseja. E isso é importante. Porque se você não se preocupa com o seu sequenciamento, você pode estar todo enraizado aí, né? Perfeito? Então, a programação, quando a gente pensa na PNL, é a programação desse processo como um todo, né? É como você vê esses processos como um todo. Então, PNL, portanto, é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Ou seja, a gente não estuda a experiência subjetiva, a gente estuda a estrutura dessa experiência, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu comecei a fazer atendimento terapêutico e toda vez que a gente vai entrando nesse universo, a gente escuta umas histórias muito diferentes, muito desafiadoras. Todas as histórias são muito desafiadoras. E cada história é mais desafiadora do que a outra. Muito desafiadora. Aí, eu estava lá, escutei a primeira história, um abuso. Aí depois, cara, violência, né? Aí depois assédio moral, né? Aí depois traição, né? Cara, os 3, 4, 5, 6 meses, nossa, eu vou falar uma coisa para você. Eu saía das minhas sessões deprimido, né? De tanta coisa, cara, que eu escutava. Era muita história trágica, né? Depois de uns 6 meses, 7, 8, 10 meses, eu comecei a perceber que as histórias eram mais ou menos as mesmas. Só mudava o personagem, né? O cara tinha uma fobia. Aí, no lugar de ser uma fobia de barata, era uma fobia de aranha, era uma fobia de borboleta. Mas a estrutura da fobia era mais ou menos a mesma coisa. Muito semelhante. Depois eu comecei a perceber que a pessoa que tinha sido traída, ou ela foi traída por um amigo, ou foi traída pelo esposo, ou pela esposa, ou foi pelo filho, ou foi pelo pai, ou foi pela mãe. Uma pessoa que tinha sido maltratada na infância, ou foi maltratada. O maltrato teve, né? Só que ou era o pai, ou era a mãe, ou era o tio, ou era o amigo do tio, ou era o irmão. Mas a estrutura com que aquela pessoa tinha armazenado aquela experiência era praticamente a mesma. E eu comecei a concluir algo, naturalmente, intuitivamente, que hoje eu sei. A estrutura da experiência, quando você entende essa estrutura, o conteúdo ele vai ser melhor aproveitado. Porque você já vai saber a estrutura com que aquele conteúdo está fundamentado. Então você já vai saber mais ou menos quais são as emoções que aquela pessoa sente, como é que ela reage mais ou menos, o que é que provocou aquilo nela, etc. Então, isso é programação neurolinguística. A gente estuda a estrutura da experiência, a gente não estuda o conteúdo da experiência, né? Então, se a pessoa, vou dar um exemplo, se a pessoa tem fobia de barata, se é barata, borboleta, lagartixa, se é formiga, não interessa. O que interessa é que ela tenha um processo fóbico. Perfeito? Ou seja, isso permite que eu tenha mais inteligência de lidar com esses processos. Isso vai me enriquecendo nesses processos. Perfeito? Então, a PNL é a estrutura, o estudo da estrutura da experiência subjetiva.